Há um tipo de peso que ninguém vê, mas todos carregam. Não está nas mãos, não está nos ombros, mas se instala dentro da mente, silenciosamente. É o peso das expectativas, as suas, as dos outros, da sociedade, da família, da comparação constante com vidas que nem são reais. E esse peso, quando não é reconhecido, começa a moldar a forma como você respira, decide, age e até como se enxerga. Hoje você vai entender por que esse fardo existe, como ele se forma e principalmente como libertar-se dele sem abandonar seus sonhos, sua ambição e sua vontade de viver com autenticidade. Desde cedo, somos ensinados a corresponder. Ser bom o suficiente, inteligente o suficiente, produtivo o suficiente. Crescemos acreditando que o valor vem do desempenho e que o amor vem da aprovação. Essa construção psicológica cria uma prisão emocional que acompanha a vida adulta. De repente, você não sabe mais se o que deseja é realmente seu ou se foi programado a desejar. O estoicismo nos lembra que a primeira liberdade humana começa no pensamento. Aquilo que você escolhe considerar importante determina aquilo que controla você. E é aí que a libertação começa, ao questionar a origem do que pesa. Muitas vezes você sente culpa por não corresponder ao que esperam de você. Mas essa culpa não vem de uma falha real, e sim da crença de que é seu dever carregar os desejos alheios. Pais, parceiros, colegas, sociedade, todos projetam suas próprias frustrações e sonhos em quem está à sua volta. O sábio estoico separa o que está sob seu domínio do que pertence ao mundo externo, e entender essa diferença reduz o peso. Não é egoísmo escolher seu próprio caminho. Egoísmo é pedir que alguém viva uma vida que não é dele. Na era das telas, a comparação se tornou um ritual diário. Você observa conquistas que parecem fáceis, vidas perfeitas, corpos esculpidos, carreiras meteóricas, e se pergunta por que você não está no mesmo lugar. Mas o que você vê não é verdade, apenas recorte. A comparação cria ansiedade porque faz você acreditar que está atrasado, quando na verdade apenas está caminhando no ritmo da sua história. O pensamento estoico ensina que cada vida é uma rota própria e que medir-se pelos outros é abandonar a si mesmo. A paz não vem quando você vence alguém, mas quando deixa de competir com o mundo inteiro. Muitas escolhas não são feitas por medo de errar. Não porque o erro dói, mas porque decepcionar parece imperdoável. Esse medo aprisiona talentos, impede mudanças, sufoca oportunidades. A mente passa a operar sob vigilância constante, como se qualquer passo diferente fosse punido. Mas o erro é parte inevitável da formação humana. O estoicismo ensina que o erro é um professor e não um verdugo. O que importa não é evitar quedas, mas desenvolver estrutura interna para levantar-se com sabedoria, sem se destruir emocionalmente. Com o tempo, a pressão externa se torna interna. A voz que te critica começa a soar como sua, mesmo quando foi construída por expectations alheias. É por isso que muitos se sentem cansados mesmo sem agir. A mente trava batalhas constantes. A libertação começa quando você identifica essa voz como um eco, não como identidade. Quando questiona, esse pensamento é realmente meu ou é um resíduo do que esperavam que eu fosse? O sábio aprende a distinguir, e ao distinguir, dissolve o peso que o fazia curvar a alma. Muitas pessoas não vivem, performam. Sorriso controlado, respostas calculadas, comportamento moldado para não gerar choque, crítica ou julgamento. E quanto mais você atua, mais distante fica de si mesmo. A exaustão emocional não vem do esforço, vem da falta de autenticidade. O estoicismo lembra que a opinião dos outros é instável, volátil e impossível de controlar. Quando você tenta controlar o que não está ao seu alcance, nasce o sofrimento. Quando você se concentra no que é seu, ações, escolhas, postura, nasce a paz. Vivemos em um tempo onde tudo exige crescimento constante. Ter mais, produzir mais, conquistar mais, ser mais. A ideia de que você só merece descanso após provar valor cria um ciclo de ansiedade permanente. Mas nenhuma mente prospera em estado de cobrança contínua. Sêneca ensinava que o homem que nunca está satisfeito consigo mesmo
vive como prisioneiro. A verdadeira conquista é sentir-se inteiro mesmo enquanto evolui. A vida não é uma corrida, é uma construção e cada tijolo tem seu tempo. Outro tipo de expectativa silenciosa é a exigência de nunca fraquejar. A sociedade admira quem suporta tudo, quem não chora, quem não demonstra fragilidade. Mas negar a dor não fortalece, adoece. A força real não está em não sentir, e sim em não ser destruído pelo que se sente. O estoicismo nunca pregou frieza emocional, mas maturidade emocional. A diferença é que o maduro sente, entende, processa e segue. O imaturo sente, oculta, reprime e quebra por dentro. Ser humano não é defeito, é destino. Em algum momento, você começa a acreditar que é aquilo que esperam que você seja, e abandonar essas expectativas parece como perder a si mesmo. Mas isso é uma ilusão criada pelo hábito. Identidade não é o que você demonstra, é o que você sustenta quando ninguém está olhando. Marco Aurélio escreveu consigo mesmo para lembrar quem era, porque até um imperador podia se perder. Se até ele precisava relembrar sua essência, por que você não precisaria? A liberdade começa quando você se reencontra. A pressão silenciosa não se manifesta apenas na mente. Ela se transforma em insônia, dores musculares, cansaço crônico, irritabilidade, dificuldade de respirar fundo, sensação de estar sempre alerta. O corpo carrega o que a consciência tenta ignorar. Por isso, libertar-se das expectativas não é apenas filosófico, é fisiológico. A ciência confirma o que os antigos já sabiam. Paz interna melhora a saúde, clareza mental aumenta a energia e autenticidade reduz a ansiedade. A mente que se liberta cura o corpo que sofria. Existe um motivo pelo qual o mundo pressiona você a seguir padrões. Pessoas inseguras são mais fáceis de manipular. Pessoas cansadas obedecem. Pessoas que duvidam de si mesmas não questionam estruturas. Mas o indivíduo que pensa por conta própria se torna incontrolável. O estoicismo formava homens livres, mesmo vivendo sob impérios, porque um homem é livre quando seus pensamentos não são colonizados. Libertar-se das expectativas é um ato de rebeldia silenciosa, e a rebeldia de pensar é a mais poderosa de todas. Chega um momento em que a mente desperta para uma verdade libertadora. Você não deve sua existência como justificativa para ninguém. Você não está vivo para ser medalha, troféu ou vitrine. Quando essa compreensão se instala, o peso começa a cair. O estoicismo ensina que a vida não precisa ser grandiosa para ser plena, precisa ser verdadeira. E é nesse momento que a ansiedade diminui, que a respiração aprofunda, que o coração encontra ritmo próprio. A paz não vem quando você vence, vem quando você para de se medir. Existem expectativas tão antigas e tão repetidas que você acredita que são suas, mas basta observá-las com atenção para perceber que vieram de alguém, de um comentário feito na infância, de uma comparação feita na escola, de um padrão cultural imposto. O sábio observa seus pensamentos como um espectador, não como um servo. Ele pergunta: isso me serve? Isso me fortalece? Isso é meu? E ao fazer essas perguntas, o vínculo emocional se rompe. A mente começa a se desamarrar daquilo que nunca deveria ter carregado. Libertar-se da pressão silenciosa não é um ato instantâneo. É um processo gradual de desfazer camadas. A primeira camada é perceber. A segunda é questionar. A terceira é substituir. Você substitui aprovação por propósito, comparação por progresso, cobrança por disciplina saudável. E aos poucos, começa a construir uma vida que faz sentido para você. O estoicismo oferece a bússola, o controle interno. A psicologia oferece o mapa, consciência emocional. A experiência oferece o caminho, o passo após o passo. E isso é suficiente. Quando a pressão diminui, algo extraordinário acontece. Sua verdadeira personalidade começa a aparecer. Você descobre o que gosta, o que acredita, o que deseja, o que valoriza. Descobre que tem opiniões próprias, ritmos próprios, ambições que não precisam ser justificadas. Essa autenticidade não é arrogância, é estabilidade interna. Um homem ou uma mulher que sabe quem é não precisa elevar o tom.
explicar demais ou provar constantemente. A autenticidade é silenciosa, porque é sólida. Um dos sinais mais claros de libertação é a capacidade de dizer não sem culpa. Não para expectativas, não para manipulações emocionais, não para padrões que te diminuem. Mas o não assusta, porque revela quem você realmente é. O estoicismo ensina que caráter é aquilo que permanece quando o mundo pressiona. E dizer não é declarar que sua vida está nas suas mãos. Quem não diz não, desaparece. Quem aprende a dizer não, finalmente existe. A libertação da pressão não acontece com aplausos, fogos ou anúncios. Ela acontece num silêncio profundo, perceptível apenas para você. Um dia você acorda e percebe que está mais leve, que a opinião alheia não controla mais seus passos, que a comparação perdeu força, que a culpa se dissipou. Esse renascimento silencioso é uma das maiores vitórias humanas, porque ninguém pode tirá-lo. Ele é conquistado dentro, e é dentro que ele permanece. Libertar-se da pressão silenciosa exige repetição, não força. Todos os dias você será tentado a voltar ao padrão antigo, agradar, corresponder, provar, competir. Mas o progresso acontece quando você percebe o impulso e escolhe diferente. Escolhe agir pelo que acredita e não pelo que esperam. Escolhe fazer o que é certo para você e não o que impressiona. O estoicismo sempre foi prática, não teoria. A mente se fortalece como o músculo, com constância, não com explosão. Uma das ferramentas mais poderosas é a dicotomia do controle. Perguntar-se, isso está sob meu domínio ou não? Se não estiver, você solta. Se estiver, você age. Outra técnica é o distanciamento cognitivo. Observar pensamentos como nuvens passando, não como ordens a seguir. E há também a reflexão noturna, onde você revisa o dia não para se punir, mas para se entender. Essas práticas reduzem o peso porque devolvem o controle ao único lugar onde ele sempre existiu, dentro de você. A confiança verdadeira não nasce quando alguém te valida. Nasce quando você cumpre o que diz a si mesmo. Quando você percebe que pode contar consigo, algo muda. Você se levanta diferente, fala diferente, caminha diferente. Não porque está se exibindo, mas porque está alinhado. O mundo sente essa diferença. A autoconfiança silenciosa é mais poderosa do que qualquer demonstração ruidosa. O estoico não anuncia sua força, ele a encarna. Cada pessoa tem um tempo, um processo, um caminho. A ansiedade nasce quando você tenta acelerar algo que ainda está amadurecendo. Frutos colhidos antes da hora são amargos. Você não está atrasado, está em desenvolvimento. O ritmo que é seu é o ritmo certo. A natureza não compara árvores. O universo não compara estrelas. Só o ser humano se tortura com rankings imaginários. Aceitar seu tempo não significa estagnar. Significa evoluir sem se destruir. É possível crescer sem se cobrar? Sim. É possível evoluir sem se punir? Sim. É possível querer mais sem se odiar pelo que ainda não é? Sim. O crescimento saudável nasce da curiosidade, não da autoviolência. A disciplina verdadeira não vem da pressão, mas do propósito. O estoicismo não busca eliminar a ambição, busca purificá-la. Quando você progride porque quer florescer e não porque quer provar valor, o caminho se torna leve, consistente e sustentável. Quando você se liberta da pressão silenciosa, algo extraordinário acontece. Você começa finalmente a viver. Suas decisões se tornam suas. Seu destino se torna seu. Sua energia retorna. Sua mente respira. E aquilo que antes parecia impossível começa a se tornar natural. A vida não muda porque o mundo mudou, mas porque você mudou dentro dele. A liberdade interna transforma tudo que toca. Quando você não sabe por que está vivendo, qualquer opinião te controla. Mas quando você encontra propósito, a expectativa perde poder. Propósito não é fama, não é reconhecimento, não é brilho, é direção. É saber para onde está caminhando mesmo quando ninguém entende. O estoicismo ensina que o propósito nasce da virtude e da contribuição, não da validação. Quando você faz o que é coerente com quem é, a vida deixa de ser fardo e se torna trajetória.
A crítica sempre existirá, mesmo quando você acerta. Algumas virão de inveja, outras de ignorância, outras de pessoas que não suportam ver alguém saindo do padrão. Mas o sábio entende que a crítica só tem poder quando encontra insegurança para se agarrar. Ao fortalecer sua identidade, as palavras dos outros se tornam eco distante. Marco Aurélio dizia: "Se não é verdade, não me atinge. Se é verdade, é um presente." A crítica deixa de ser ameaça e se torna ferramenta. A sociedade recompensa quem se encaixa, mas respeita quem permanece. O ambiente pode tentar moldar você, mas a autenticidade cria presença. Ser autêntico não significa ser agressivo. Significa ser consistente. Significa não se diminuir para caber, não se diluir para agradar, não se apagar para não incomodar. O estoico vive no mundo, mas não pertence ao mundo. Ele participa sem perder sua forma. Essa é uma das maiores liberdades humanas. Uma vida alinhada não é perfeita, é congruente. Seus pensamentos combinam com suas ações combinam com seus valores combinam com seu propósito. Quando essa estrutura se encaixa, o sofrimento desnecessário desaparece. A pressão silenciosa só existe em vidas desalinhadas, onde você vive uma coisa, deseja outra e mostra outra. A paz nasce quando tudo aponta para a mesma direção, a sua. Você perceberá que está mudando quando começar a se sentir leve sem motivo, quando parar de justificar suas escolhas, quando o silêncio deixar de ser desconfortável, quando a urgência diminuir, quando o medo de desapontar perder força, quando a comparação perder sabor. Essas mudanças são sutis, mas transformadoras. São o indício de que você está voltando para casa, para si mesmo. Uma pessoa livre internamente não pode ser manipulada, convencida, diminuída ou desviada. Ela pode ouvir conselhos, mas decide por si mesma. Pode sentir emoções, mas não é guiada por elas. Pode enfrentar desafios, mas não se desmonta. A sociedade não sabe lidar com alguém assim. Por isso tenta impedir que as pessoas cheguem lá. Mas quando você chega, não há retorno. Você se torna dono de si. E isso é algo que o mundo não consegue tirar. Quando você abandona o desejo de provar algo ao mundo, você finalmente ganha espaço interno para viver. As escolhas se tornam mais claras, os relacionamentos mais verdadeiros, a energia mais estável. Você passa a agir não para ser visto, mas porque é certo para você. E esse é um dos maiores sinais de maturidade emocional. O estoicismo ensina que a vida boa não é a que chama a atenção, mas a que faz sentido. A satisfação passa a vir do ser, não do parecer. A pressão das expectativas muitas vezes nasce da reação automática. Alguém critica e você se encolhe. Alguém espera e você se apressa. Alguém exige e você se adapta. Mas quando a mente amadurece, você para de reagir e começa a escolher. A escolha é o ponto máximo de liberdade humana. O sábio responde: não reage. Age, não se agita. Decide, não se dobra. E ao fazer isso, ele se torna autor da própria história e não personagem das expectativas alheias. No passado, você talvez acreditasse que precisava explicar, justificar, argumentar, convencer. Mas quando a liberdade interna é conquistada, o silêncio se torna suficiente. O silêncio não como fuga, mas como certeza. A certeza de que você não precisa defender quem é. O estoicismo valoriza o silêncio porque nele está o autodomínio. Quem é seguro não levanta a voz, levanta a presença. E essa presença é sentida, não anunciada. Há uma paz que não depende das circunstâncias, que permanece mesmo quando a vida está difícil, que resiste mesmo quando o mundo pressiona. Essa paz nasce do alinhamento interno. Nasce quando você para de lutar contra a própria alma. Nasce quando você aceita que basta ser quem é e seguir o caminho que faz sentido para você. Essa paz é o oposto da pressão, e é nela que o espírito humano floresce. Em algum momento, você perceberá que o peso que carregava nunca foi seu. Era um eco, um costume, um reflexo condicionado. E quando ele finalmente cai, o corpo respira mais fundo, a mente se expande, o coração se fortalece. Você não se torna outra pessoa. Você volta a ser quem sempre foi antes das expectativas cobrirem sua essência. Esse retorno é o verdadeiro renascimento.
Libertar-se da pressão silenciosa não significa abandonar responsabilidades, sonhos ou crescimento. Significa abandonar a escravidão emocional. Significa viver por convicção e não por cobrança. Significa ser guiado pelo que é verdadeiro e não pelo que impressiona. A vida se torna mais leve, mais profunda e mais sua. E é nesse instante que você entende a verdade essencial do estoicismo. Nada pesa mais do que viver para agradar, e nada liberta mais do que viver em autenticidade. Quando você se pertence, o mundo já não te controla. Até a próxima, guerreiro. A virtude te espera.